Até o Simas perdeu o lugar. Pode ficar para si, inclusive. Bom dia a todos e a todas. Vocês estão gostando agora de fazer, né, um dia como vereador, né? É importante isso. Mas claro que vocês são muito importantes para a Câmara de Vereadores, para o município de Brusque, para toda a região, para Santa Catarina, visto essa situação que Brusque vem passando, não é de hoje, né, é de conhecimento de todos que desde abril de 2015, Brusque vem atravessando uma situação atípica, uma questão de afastamento de um prefeito e que o presidente da Câmara assumiu as funções na prefeitura. Nós tivemos todo um processo eleitoral no ano passado, dentro das formalidades legais, e na verdade fomos surpreendidos por uma judicialização no penúltimo dia, na verdade, do processo eleitoral, que seria justamente a antevéspera das eleições, que ocorreriam já no ano de 2015. Com essa situação, o nosso processo eleitoral ficou suspenso por mais de um ano, na verdade. Nós temos até a data, né, 397 dias. Nós ficamos na expectativa que o TSE pudesse julgar e dar as diretrizes que a Câmara de Vereadores viesse a seguir. Então, na última terça-feira, nós acompanhamos o julgamento do processo, onde, por maioria absoluta de seus membros, então ficou decidido que Brusque faria as eleições indiretas para a escolha do seu representante aqui na nossa cidade. Na última quarta-feira, circulou na imprensa, a Câmara acabou não sendo notificada da decisão prolatada pelo desembargador, presidente do TRE de Santa Catarina, César Augusto Mimoso Rui Abreu, de que as eleições tivessem o segmento com base no processo anterior, com base naquele processo que foi suspenso. Como nós já vínhamos alertando, né, a Câmara de Vereadores não teria condições de fazer em 24 horas uma eleição. Então, buscamos todo o aparato jurídico da Câmara de Vereadores, fomos até a capital do Estado buscar informações a respeito de toda essa situação, junto ao jurídico, inclusive da Assembleia Legislativa. Tentamos conversar com o presidente, mas o presidente estava em sessão e não pôde nos atender na data de ontem. Mas tivemos as informações necessárias de que a Câmara de Vereadores, na verdade, nesse ponto, é o juiz de fato e de direito para as eleições municipais. Então, a mesa diretora tem o poder, nesse caso, de decidir os rumos da eleição, conforme, claro, desde que respeitando as determinações da Justiça Eleitoral, da Lei Orgânica do Município, do Regimento Interno da Casa. Nós, então, na data de ontem, quando retornamos de Florianópolis, fomos aqui, já tínhamos recebido, na verdade, a notificação da Justiça Eleitoral da 86ª Zona Eleitoral de Brusque, onde nos intimou da decisão prolatada pelo, então, desembargador César Augusto Mimoso Rui Abreu, e nós já de imediato já fizemos o primeiro passo, que foi, na verdade, reativar, a gente pode dizer dessa forma, reativar a comissão eleitoral aqui da Câmara, através da portaria 21, de 30 de maio de 2016, que nós pegamos a mesma comissão que nós tínhamos já em 2015 e modificamos apenas um dos membros, que não estaria presente ontem, hoje e amanhã, só retorna quinta-feira de viagem. E para não atrapalhar mais os trabalhos dessa eleição, nós resolvemos então substituir o Rogério Gamba pelo atual diretor da nossa casa, que é o Jefferson Silveira, que está atendendo como diretor da casa. E, dito isso, então, nós marcamos uma reunião para as 18h30 de ontem,
para a mesa diretora, dirimir os assuntos que estavam pendentes da eleição. E estava aqui presente eu e o vereador André Resini, e o vereador Moacir teve que se ausentar, porque foi até a farmácia e foi fazer tinha outros compromissos, não pôde estar presente. Então ficou combinado que nós faríamos uma nova reunião às 21h30, onde nós convocamos todo o corpo jurídico da casa, corpo técnico da casa, a nossa parte de imprensa, que teria que colocar disponibilizado no site da Câmara todas as decisões tomadas pela mesa diretora. E nesse momento, então, estavam presentes eu, novamente, o vereador Moacir Giraldi, e dessa vez o vereador André Resini se ausentou, né, sem justificativa, e depois de mais de 40 minutos, né, aguardando a presença, nós acabamos, então, fazendo a nossa reunião. Então, ontem, nós recebemos um requerimento do Partido Progressista, através do seu presidente Edson Machado, requerendo o direito do Partido Progressista de fazer a substituição dos candidatos que foram desistentes no ano passado. Diante de todos esses documentos recebidos, né, da Justiça Eleitoral, pedido do Partido Progressista, então nós fizemos ontem à noite ainda um despacho da mesa diretora. Claro, eu não vou fazer a leitura de todo ele aqui, mas apenas da decisão, que está já disponível na página da Câmara de Vereadores, né, nesse link Eleições Indiretas, onde todos os documentos, todas as decisões, tudo aquilo que é realizado aqui na Câmara, ele é disponibilizado documentalmente para que todos possam ter acesso, principalmente os interessados nesse caso, que é a nossa intimação oficial, né, é a forma que os candidatos têm de fazer a verificação do andamento processual, dos ritos processuais e de tudo aquilo que eles têm que realmente trazer para a Câmara. Então, nós ontem fizemos essa decisão. Dar continuidade ao processo eleitoral previsto na Resolução Administrativa 02/2015, conforme decisão interlocutória deferida nos autos do processo administrativo 2698 do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e de acordo com a Lei Orgânica Municipal e em conformidade com o ofício da 86ª Zona Eleitoral, número 38/2006 e 30/5/2016, que é justamente dar continuidade ao processo eleitoral de onde ele parou. Deferir o pleito formulado pela Comissão Executiva do Partido Progressista, a fim de que seja fixado o prazo de até às 18 horas do dia 1º/6/2016 para, querendo, é claro, substituir os candidatos da agremiação partidária. 3. Intimar os candidatos inscritos na chapa 2, Roberto Pedro Prudêncio Neto, PSD, e Danilo José Resini, PMDB, e suas respectivas agremiações partidárias, para que até às 18 horas do dia 1º/6/2016, se assim querendo também, ratifiquem o seu interesse em participar do pleito. 4. Caso o Partido Progressista requeira o registro de nova chapa no prazo fixado desde já, fixar o prazo de até às 18 horas do dia 4/6/2016 para a impugnação da candidatura nos termos da Resolução Administrativa 02/2015. 5. Fixar a data para a realização do novo pleito para o dia 5/6/2016, no próximo domingo, às 14 horas, e no mesmo dia, às 18 horas, para a posse, que ambos serão realizados aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Brusque. 6. Intimar a meritíssima juíza da 86ª Zona Eleitoral de Brusque, bem como o promotor de justiça inerente à respectiva área de atuação, para fins de conhecimento da decisão e calendário eleitoral aqui estabelecido. 7. Todos os demais atos administrativos necessários ficarão a cargo da Comissão Eleitoral, nomeada através da Portaria 21, de 30 de maio de 2016. Brusque, 30 de maio de 2016, Jean Daniel dos Santos Pirola, Moacir Giraldi, membros da mesa diretora. Então, nós fizemos esse despacho ontem, demos continuidade ao processo eleitoral no exato momento de onde ele parou, acatamos o requerimento do Partido Progressista com base naquilo que foi apresentado dentro da legislação requerida e também já realizamos um novo calendário eleitoral com o prazo mínimo possível. Nós não tínhamos como fazer num prazo mais estendido.
E também não tínhamos como fazer num prazo menor, visto que a própria Resolução 02/2015 estabelecia o prazo de impugnações de até 72 horas. Então, nós fixamos o mesmo prazo de 72 horas para que aqueles que, de alguma forma, quiserem impugnar a candidatura ou os candidatos do Partido Progressista, porque a outra chapa já está devidamente ativa, né, com todas as certidões necessárias, já está valendo a sua candidatura, sem possibilidade de novas impugnações nesse momento, visto que já foi homologada a sua candidatura no ano anterior e nós estamos seguindo exatamente aquilo que foi determinado pelo TRE de Santa Catarina. Nós também já encaminhamos na data de ontem os e-mails, conforme a própria resolução estabeleceu, dos contatos das chapas, as quais já foram notificadas via e-mail, por situação de acompanharem a nossa página da Câmara de Vereadores, onde estão todos os documentos inerentes a essa nova decisão. E nós também estaremos fazendo, durante o dia de hoje, mais tardar amanhã, as resoluções relativas à imprensa, que nós já fizemos no ano passado, principalmente as credenciais, a divisão dos espaços aqui na casa para fins de assistir às eleições e depois de assistir à posse também, e todas as demais situações que forem necessárias, a própria comissão vai se reunir, vai organizar e vai realmente trazer as respostas que nós precisamos. E agora a mesa diretora, através da presidência, está aberta a perguntas. Posso começar com o Sérgio, que já pegou o microfone, pode ser? Sérgio, da Rádio Diplomata. Presidente, bom dia aos colegas. A questão primeira, presidente, seria o seguinte: a decisão do tribunal, que foi publicada, inclusive, através da imprensa na semana passada, e naturalmente que a Câmara recebeu, vou ler apenas um trecho dela que diz o seguinte: dê continuidade ao processo eleitoral suspenso por ocasião da concessão da liminar com vistas à realização das eleições indiretas nos termos da lei municipal. Subentende-se aqui, presidente, de que dar continuidade ao processo, o senhor acabou de frisar que a mesa diretora da Câmara está fazendo isso, seria dar continuidade ao processo no momento em que ele parou, até porque não houve cancelamento de eleições, houve a suspensão das eleições. E a mesa diretora acatou o pedido, que é todo o direito do Partido Progressista, o PP, de aceitar o registro de uma nova chapa. E havia ali já na resolução anterior a questão do prazo de substituição da chapa, e que do dia da desistência da chapa anterior até o dia em que houve a suspensão das eleições, estaria ali um prazo talvez cabível dessa substituição, que não aconteceu. O PP também tem uma alegação de que o partido não teria sido comunicado oficialmente da decisão e por isso entraria então com esse pedido de registro. Qual é a explicação que o senhor dá, tecnicamente, juridicamente até, para esse aspecto, até para que nós, de repente, ali na frente, claro que todos têm direito, o senhor acabou de frisar, não tenhamos, talvez, um questionamento em relação ao andamento desse processo? Sim. Sérgio, o Partido Progressista, na verdade, falando agora do que aconteceu no ano anterior, foi surpreendido naquele momento pela desistência dos candidatos. Foi uma situação unilateral, né, de suas candidaturas, sem ser homologada através de reunião da executiva ou mesmo convenção. O PP, então, apresentou uma defesa, apresentou aqui os seus regimentos internos do partido, onde estabelece essa regra que, na desistência dos candidatos de forma unilateral, quem tem o dever de acatar ou não essa desistência e formalizar essa situação é a executiva do Partido Progressista. Então, eles apresentaram aqui um peticionamento, né, juntando alguns documentos, e onde a base maior desse requerimento foi o artigo 13 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, né, onde estabelece a seguinte situação. Artigo 13, é facultado ao partido
ou a coligação substituir candidatura que for considerada inelegível, renunciar ou falecer após o término final do prazo do registro, né, e dá mais algumas situações. Como o prazo do registro já tinha findo no dia 20 de abril, né, de 2015, e a desistência foi dia 27, e foi homologada pela mesa diretora essa desistência de forma unilateral, inclusive está na decisão nos autos dessa forma, o partido teria o direito de substituir. Pelo parágrafo 1º do artigo 13, que fala o seguinte: a escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto partidário a que pertence o substituído. Ou seja, o estatuto estabelece que o estatuto do Partido Progressista estabelece que a única forma de se fazer a substituição é com a anuência da executiva. E nesse caso não houve anuência. Se naquele momento a executiva do Partido Progressista tivesse entregue uma ata de reunião acatando a renúncia, ali estaria extinto o direito de solicitar a substituição da chapa. Então o Partido Progressista nesse momento solicitou a substituição, não indicou quem são os candidatos ainda, e nesse momento o próprio partido solicitou 48 horas. O que foi deferido pela mesa diretora, o prazo exíguo de 48 horas, por quê? Porque a lei estabelece ainda, o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato. Então, o fato foi dia 27, foi suspenso dia 29, subentende-se que teria 7 dias ainda. Mas como nós estamos em uma situação atípica, uma situação que não se vê todos os dias, a mesa diretora, então, acatou esse requerimento do Partido Progressista, dando no caso, uma ampla defesa nessa questão, trazendo, sim, um embate democrático, e que a Câmara de Vereadores sempre vai defender a democracia nesse ponto, dando o direito do partido, se quiser, é claro, né, apresentar uma nova chapa no prazo de 48 horas ou até as 18 horas da próxima quarta-feira, no caso de amanhã. Então a explicação é essa para esse sentido, visto que o partido já poderia ter solicitado à época. Talvez não o fez na época, por falta de tempo, por falta de interesse naquele momento, aí a gente não sabe explicar porque realmente não estávamos em reunião da executiva naquele momento. Mas houve-se por bem nesse momento, depois de 1 ano e 1 mês passado esse prazo, modificações político-partidárias no município, achou por bem fazer a solicitação e a mesa diretora acatou esse requerimento. Aline Camargo, Jornal de Santa Aline, Catarina. do Jornal Santa Catarina. Presidente, já foi definido o ritual que vai ser seguido durante a eleição? Vai ser o mesmo que já tinha sido definido ano passado? Ou vai ser diferente, visto que é uma continuação, mas é uma conjuntura diferente? Na verdade, a eleição em si, a comissão ainda não conseguiu se reunir para definir, né, como vai ser o rito no domingo às 14 horas, né? Esperamos que siga o mesmo rito que estava já previsto no processo eleitoral, porque não tem motivos para que a gente venha fazer uma modificação nesse sentido, né? Eu entendo assim, os tempos que foram dados aos candidatos para poderem fazer a sua apresentação e a defesa de suas candidaturas, na época, se eu não me engano, foram de 15 minutos, né? E 3 minutos para cada vereador, ou 10, está no processo, eu realmente teria que verificar, mas essa forma nós ainda não sentamos para realmente analisar essa situação. Até porque, passado tanto tempo, a gente acaba realmente verificando que há outras possibilidades de se fazer esse pedido. Nosso amigo Banana. Muito bom dia. X. Muito bom dia a todos, da imprensa local, estadual, aqui presente na Câmara Municipal, representando o Canal X de Brusque, o TV canalx.com. Brusque sofre, né, presidente? Brusque sofre já há quase 3 anos. Inaceitável isso, uma cidade tão pujante, tão representativa. Embates jurídicos, discussões, aguardando o Tribunal, Superior Tribunal Eleitoral. A preocupação, não minha, mas de muitos da cidade é essa. Nós vamos ter mais um embate jurídico? Estamos dentro de total 100% legalidade? A lei faculta, a lei eleitoral protege? Eu gostaria que o senhor discorresse sobre esse assunto tão importante, porque nós queremos democracia, todos nós queremos. A cidade precisa disso, né? Continuidade. Agora, a pergunta é essa, a legalidade é pura, é transparente?
Vai ter embate jurídico? Não vai ter? Eu sei que isso é uma discussão posterior, mas eu gostaria do seu posicionamento. Muito obrigado. Sim, mano. É claro que a Câmara de Vereadores não gostaria de estar passando por essa situação. Isso é público e notório. Acho que nenhuma Câmara de Vereadores em nenhuma cidade do Brasil gostaria de ter que escolher de forma indireta o novo prefeito da cidade. É ruim para a cidade, é ruim para a Câmara, é ruim para todos. É ruim para quem foi cassado, é ruim para quem assumiu, é ruim para quem possa vir assumir, é ruim para todos. A gente não leva nada de bom em uma situação como esta. Sobre a legalidade, a gente sabe que dentro da lei pode-se discutir tudo, porque existem várias vertentes, vários entendimentos, né? Infelizmente, a lei não é tão positivista assim para determinar que isso é isso e aquilo é aquilo. Então, ela tem essas divergências. O que a Câmara de Vereadores realmente espera de todas as partes é que realmente não haja mais judicializações. Nós esperamos essa situação, até porque Brusque não merece mais esperar por uma definição, seja qual for a definição. Claro que nós não temos o direito de proibir, isso não existe essa possibilidade, né? Quem se sentir no direito de judicializar, vai judicializar, se assim for do seu interesse, mas o que a Câmara espera é que realmente isso não ocorra. Não ocorra, e nós já fizemos o processo o mais rápido possível para realmente acabar com esse problema. E que esse problema tenha uma definição final no próximo domingo, às 14 horas, para que a população de Brusque possa saber quem realmente, por direito, por escolha, tocará a cidade até dia 31 de dezembro de 2016. Só um pouquinho, que pode ser o Marcelo, né? O Marcelo do Jornal Município. Presidente, o senhor acredita que a ausência do vereador André na reunião que definiu tudo isso não pode gerar questionamentos, inclusive dele mesmo, sobre as decisões da mesa? Não acredito, porque realmente eu conversei posteriormente com ele, não vejo essa situação que a falta do vereador, né, seja uma justificativa para um posterior ajustamento da decisão. Até porque a decisão da mesa foi já por maioria, então eu não vejo essa possibilidade, né, por este motivo, na verdade, né, não vejo isso, né, muito menos por parte do próprio vereador André Resini, que eu tenho certeza que jamais faria algo dessa forma, né, pensando em judicializar, pensando em atrapalhar o andamento do processo eleitoral. Não acredito nisso, Marcelo. Pode ser Aline, pode ser o Anderson que... Claro, eu já Bom, Anderson do Olhar do Vale. Isso. Duas perguntas. A primeira, com o embate entre dois candidatos, surge novamente uma possibilidade de alternância do poder. O senhor acredita que isso será, caso venha a ocorrer, essa alternância salutar para a cidade? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, nessa comissão que estavam presentes aí os vereadores que definiram essa substituição do PP, o senhor também estava presente, né? Isso torna também o fato imparcial? Essa é a pergunta as duas perguntas que eu faço. Sim. A primeira pergunta foi se é salutar para a cidade essa modificação, alternância de poder. Com certeza não é nem aqui em nenhuma cidade, Anderson. Ninguém gostaria de fazer uma alternância de poder. O que a Câmara de Vereadores não pode é pensar nesse momento, nessa forma, né, de estabelecer uma regra apenas pensando se vai ser salutar ou não. Nós temos que seguir aquilo que determina a legislação. A legislação, né, ela tem uma abrangência muito maior do que o próprio pensamento da Câmara de Vereadores. No meu ponto de vista, a Prefeitura deveria ser tocada durante 4 anos pela mesma pessoa, né? E eu tenho uma outra ponderação, que eu também sou contra, né, qualquer tipo de reeleição para o Executivo. Eu acho que faz a eleição, não tem reeleição, esse é o meu ponto de vista. A segunda situação é se o fato de eu fazer parte da agremiação não traz algum impedimento, Não vejo essa situação, porque nesse ponto eu estou como presidente da Câmara, como juiz de fato de direito de um processo eleitoral, que houve um requerimento e esse requerimento foi julgado com base na legislação. Se pensarmos dessa forma, nós também temos dentro da mesa diretora um outro vereador que tem um parente de primeiro grau disputando diretamente uma eleição. Então nós não precisamos, né, nessa situação, ponderar esses pontos, pensando que a gente vai trazer benefício ou malefício para alguém em virtude das proximidades ou até parentescos, né?
Na verdade é uma decisão colegiada, uma decisão de um grupo, não é de forma unilateral de apenas uma pessoa, mas eu não vejo dessa forma essa situação. Aline? Só para ficar claro, a situação do PP seria uma substituição de candidatura, mas não é possível a inscrição de novas chapas, certo? Não, pela decisão tomada pelo TRE, na verdade tem que dar continuidade onde parou. Então o prazo para inscrições de novas chapas já se encerrou e não teria mais condições. A vontade da Câmara de Vereadores, através da presidência, é que realmente nós pudéssemos fazer um processo totalmente novo, abrindo, né, para outros partidos, outras pessoas poderem apresentar suas chapas, o que não ocorreu nesse fato. Até porque nós sempre trabalhamos de uma forma democrática aqui na Câmara, quando temos decisões mais complicadas para se fazer, nós chamamos todos os vereadores, principalmente as lideranças partidárias, para que nós possamos tomar essas decisões em conjunto, e nesse sentido nós não tivemos esse atendimento. Vejam, dos 15 vereadores e os 7 partidos que aqui estavam na Câmara em 2015, 2 partidos não existem mais, que é o PR e o PTdoB. 2 novos partidos foram criados, o PSB e o Partido Democratas, e envolvendo 7 vereadores de 15. Então vejo que mudou muito o cenário político interno da casa, e no ponto de vista da presidência, seria salutar que realmente tivesse uma ampla condição de todos os partidos, inclusive os novos, inclusive aqueles que tiveram as suas saídas da Câmara, que pudessem novamente apresentar as suas chapas, apresentar os seus candidatos. Claro que levaria mais tempo para se organizar a eleição novamente, mas diante da decisão do TSE, referendada pelo TRE, apresentada à Câmara de Vereadores, nós não tivemos essa possibilidade, e a única agremiação que nesse ponto poderia, de alguma forma legal, solicitar de volta o seu direito de participar das eleições, seria o Partido Progressista de forma pura, sendo candidato a prefeito e a vice-prefeito do mesmo partido, conforme era lá em 27 de abril de 2015. Presidente, do ponto de vista legal e jurídico, é essa pergunta. Com relação à chapa que permaneceu inscrita, encabeçada pelo atual prefeito interino Roberto Prudêncio e como vice Danilo Resini, no caso desta chapa, presidente, do ponto de vista legal e jurídico, considerando até essa mudança de quadro que houve até mesmo aqui na própria Câmara de Vereadores, e que são as pessoas que vão decidir, na verdade, a eleição, haveria legalmente possibilidade, se fosse assim o desejo, de alguma alteração desta chapa já inscrita, com relação à cabeça de chapa, mesmo o candidato a vice, ou isso não é porque dentro do quadro político atual a gente tem que avaliar essa questão também. Claro. Por isso que eu pergunto do ponto de vista jurídico dentro do processo. Eu digo assim, Sérgio, na verdade as coligações não poderiam mais ser feitas, né? Se assim fosse, por exemplo, os 3 partidos que estão envolvidos no pleito eleitoral ainda, poderiam modificar de vice, né? Então, na verdade, aqui no que a gente verifica, se havia uma possibilidade de ainda se fazer uma mudança. Eu até acho que haveria, nesse ponto de vista, desde que os partidos assim solicitassem a renúncia unipessoal dos candidatos e o partido requeresse, nesse momento, a inscrição da chapa pura, na verdade. Ou o PSD ou o PMDB, né, seria a inscrição dessas novas chapas. No nosso ponto de vista, seria esse o único caminho de se fazer uma modificação na chapa atual, que já foi homologada a sua decisão. Até porque ocorreu isso com a outra chapa, então não teria, né, como decidir de forma contrária. Claro que teria que verificar também o regimento interno dos partidos para verificar essas possibilidades também. Presidente, está agendado já a eleição domingo às 14 horas. O horário tem previsão de andamento, tem um rito determinado para manifestações de vereadores. Queria que o senhor falasse sobre esse assunto, dos procedimentos da eleição, por gentileza. Sim, mas nós ainda não fizemos essa portaria de como será realizada as eleições. Nós devemos seguir o rito que já estava estabelecido no processo anterior. Eu te juro que eu não me recordo agora se era 10 ou 15 minutos para cada candidato fazer a sua defesa. Eu acho que era 10 minutos, tá? Para fazer a sua defesa, e 3 minutos para cada vereador poder apresentar as manifestações do seu voto.
nós não devemos ter modificações substanciais nesse sentido, né? Mas, claro, vai depender de uma nova portaria, vai depender de um novo estudo dessa situação. Calculamos aí, ontem nós até estávamos conversando, em torno de 1h30, no máximo 2 horas, para que essa eleição seja decidida, em virtude dos tempos que nós estamos já mais ou menos programando. Então, calculo que até às 16 horas deve ter o encerramento, para que tenha um tempo também para a Câmara de Vereadores poder preparar aqui o auditório para fazer, então, a posse às 18 horas. Até solicitaram, perguntaram, alguém da imprensa, não lembro quem foi, por que não fazer já de forma imediata? Acabou a eleição, já se faz a posse. Porque muitos que aqui gostariam de estar na eleição não poderão estar por falta de espaço. Então, na posse, claro que é um momento mais emocional, é um momento mais, né, de gratidão àquele que ganhou as eleições, e esse também, com certeza, terá um número maior de pessoas para trazer e acompanhar, né, a posse. Serginho, claro, vamos lá. Para fechar da minha parte, presidente, só com relação ao processo de domingo ainda, é claro que o senhor acabou de dizer que não há ainda um rito totalmente definido, embora vá seguir basicamente o que tinha sido determinado, mas em relação além do acesso do público aqui no plenário da Câmara, na edição anterior, ou seja, quando a eleição foi suspensa, havia até uma previsão da Câmara de instalação de equipamento de som, telão na praça, para que o público, de um modo geral, pudesse acompanhar. Diante dessa nova situação, essa ideia está mantida, isso até mais para o interesse público, até do que nós que vamos estar aqui? Sérgio, assim, nós não sentamos ainda para analisar essa situação. Não está descartada essa possibilidade. Sabemos que o pleito eleitoral será transmitido pela nossa, né, TV Câmara aqui através da web, né? Claro que convidamos todos os canais realmente televisivos, né, de rádio, que possam também, se assim querendo, fazer a transmissão ao vivo do pleito eleitoral, mas, na verdade, o que nós não conseguimos sentar e analisar ainda é a possibilidade de ter o telão na praça, o que foi solicitado pelas duas agremiações na outra oportunidade. Dessa vez, até agora, nós não tivemos nenhuma manifestação de nenhuma das partes, mas não é descartada essa possibilidade ainda. Na verdade, hoje nós temos mais meios de comunicação do que nós tínhamos à época. Eu tenho certeza que todos os meios de comunicação estarão, né, aqui fazendo uma cobertura ampla para toda a cidade de Brusque. Eu tenho certeza que todo cidadão poderá estar antenado ali, sabendo o que está acontecendo aqui na Câmara nessa eleição. Perguntas? Tranquilo? Então eu gostaria de agradecer a presença de toda a imprensa, né? Vocês realmente são parceiros da Câmara de Vereadores nesse sentido de levar até o público local e agora estadual também todas as informações aqui prestadas, tudo aquilo que acontece na Câmara. Sem vocês, com certeza a Câmara de Vereadores não teria o respaldo popular que tem hoje, porque vocês realmente merecem todo o nosso respeito de levar a todo ouvinte, a todo cidadão e cidadã brusquense, tudo o que acontece aqui dentro da casa. Tenho certeza que nós estaremos empenhados para resolver esse processo no próximo domingo. Como já disse, esperamos que realmente não haja mais nenhum tipo de judicialização do presente processo, porque a cidade de Brusque não merece mais aguardar por essa decisão, seja qual for a decisão que venha ocorrer no próximo domingo. Tenho certeza que é o interesse de a grande maioria da cidade, né? E se tudo der certo e o Papai do Céu lá assim deixar, no domingo nós teremos e conheceremos o próximo prefeito da nossa cidade. Bom dia a todos. Cidadania é um processo de construção e pode levar anos. Por isso, deve ser construída em conjunto. Quanto mais cedo envolvermos nossos filhos nas discussões da sociedade, melhor será o futuro deles. Acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores com sua família, toda terça-feira, às 17 horas. Faça parte das transformações do nosso dia a dia. Compartilhar o conhecimento é planejar o futuro. Câmara Municipal de Brusque.